Olá, pessoal. Vamos já para a nossa terceira aula da formação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sentidos e os saberes da horta, ou seja, como utilizar a horta como uma ferramenta sensorial e pedagógica na escola. Assim, primeiro eu queria começar contando para vocês que dá para trabalhar todas as áreas do conhecimento na horta, bolando atividades e dinâmicas para as crianças interagirem com o espaço. Porque a horta tem a capacidade de exercitar, entre outras coisas, a observação, a experimentação, a prática e a paciência das crianças, além de estimular os sentidos, né? O que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, especialmente as pequenas, mas de todas as idades. Seria importante a gente falar também do desemparedamento. Então, como que a gente traz o desemparedamento para o contexto da escola e principalmente para o contexto da horta? Então, a gente sugere para vocês pensarem em transformar a horta e a composteira em uma sala de aula ao ar livre. Então, a horta pode ser pensada de uma forma diferente do que ela foi até agora na escola, né? Então, talvez seria um momento para repensar o uso da horta. Por exemplo, a gente sabe que tem muitos usos, cada escola vai ter um uso. Então, tem escola que separa cada canteiro por uma turma, tem escola que separa canteiro por um projeto, tem escola que separa o canteiro por período. Então, talvez esse fosse o momento de pensar em como separar é, essa configuração da horta para que as turmas pudessem usar dentro desse contexto do desemparedamento. E uma reflexão que a gente deixa para vocês, a gente vai ter materiais, né, de apoio e cartilhas, que não tem anexo aqui ao vídeo. Então, a gente vai trazer no vídeo bastante inspirações sobre o assunto, então não se preocupem em criar isso do nada, a ideia é reaproveitar essas ideias que já foram criadas, mas pensar quais as competências que a gente quer que as crianças desenvolvam, né, desse momento, e quais os conteúdos programáticos que vocês têm já previsto, que podem ser trabalhados fora da sala de aula. E quando a gente fala fora da sala de aula, não é dentro do espaço da sala de aula, porque muita gente está fazendo a sala de aula na quadra, por exemplo. É realmente ao ar livre, sem cadeira, todo mundo em pé, às vezes sem lápis e caneta na mão, e sim no espaço da horta. Então, o que a gente poderia trabalhar mexendo na horta, ou planejando na horta, ou colhendo, ou regando, o que pode ser trabalhado? Então, essas questões que a gente deixa para vocês. E quando a gente fala de desemparedamento, a gente também está pensando não só em sair do espaço da sala de aula, mas também desemparedar os conhecimentos. E nesse sentido seria diluir realmente as fronteiras das disciplinas. Então a gente não fica tão estanque, então temos que trabalhar, por exemplo, dá para trabalhar literatura na horta? Dá. Então dá para estudar ciência para trabalhar literatura? Dá. A gente poderia, trabalhando na geografia, ajudar a entender também um pouco a matemática. Como que a horta está no meio de estudo trabalhando? Então, por exemplo, se a gente pega um legume na horta, ou uma planta da horta, qual que é a história dela? Será que a gente consegue trabalhar a história, não só a história da planta, mas a história geral dentro da horta? A gente consegue usar isso para transferir isso para, por exemplo, a literatura? Então, é fazer esse joguinho meio que de quebra-cabeça mesmo dos conhecimentos e tentar fazer com que eles se conversem. E a horta é um lugar incrível para isso, né? Porque a horta, ela tem vários fenômenos ocorrendo ao mesmo tempo. Cada disciplina vai olhar por uma ótica, né? A matemática vai olhar a geometria, vai olhar o desenho da horta, a configuração, a parte de planejamento, como as plantas estão enfileiradas, quantas plantas, o tempo que elas demoram para crescer. As ciências vão olhar o tipo de solo, né? Então a gente pensa na química, né? A química vai olhar a química do solo, a química da planta, a ecologia vai ver como que essas plantas se relacionam, a botânica vai ver como que essas plantas se desenvolvem, dentro da biologia a gente ainda vai trabalhar com os insetos da horta. Então a gente está vendo as disciplinas dentro da horta, mas como que a gente pode fazer para que elas se conversem? Então esse é um desafio para as cartilhas, os materiais que a gente vai trazer em anexo, em parte, vão ajudar vocês a resolver um pouco dessas questões. Tem sugestão para as diversas áreas do conhecimento, para realmente aproveitar esse momento para desengessar um pouquinho algumas coisas que a gente não consegue desengessar na sala de aula, mas a horta permite que a gente realmente misture ou sobreponha ou talvez dilua essas fronteiras disciplinares. E uma coisa muito importante, né, as crianças ficaram em casa meses, né, talvez quase um ano trancadas, então é um momento para a gente reforçar os valores de autocuidado. Então a gente não sabe como que essa criança estava se alimentando em casa, a gente não sabe como que é o cuidado que ela tinha em relação, que os pais tinham com ela, né, em relação à saúde dela. Então esse é um momento importante para as crianças que podem ter vindo aí
um momento terapêutico mesmo, inclusive para as crianças que podem ter vindo com traumas, podem ter sofrido abusos. Aproveitar a horta como um momento de descontração, mas também um momento de refletir sobre a alimentação, refletir sobre a saúde. Então, se a criança tem que regar a plantinha, ela tem que regar ela mesma. Se a criança dá amor para a plantinha, ela tem que ter amor por ela mesma. É, enfim, como que você quer que essa planta cresça? Será que você quer crescer assim também? Como que você quer que essa planta seja? Como você quer ser? Então, trabalhar essa questão das crenças e dos sonhos, porque para a criança esse é um momento também de recomeço, né? Então, aproveitar a horta para esse momento. E é um tema que é sempre válido trabalhar na horta, a empatia, porque a horta é um trabalho grande de observação, além de trabalho, ela tem muita observação e contemplação. Então a gente vai observar outra planta, mas a gente também vai observar o outro, né? Observar a vez do outro de falar, a vez do outro de plantar, o tempo do outro de crescer, tentar ficar atento quais são as necessidades do outro. Quando a gente olha a planta, a gente sabe que ela está precisando de água. Será que o amiguinho está precisando de carinho, o amiguinho está precisando de um cuidado? Então, ter esse trabalho de observação, de respeitar o tempo dos outros e celebrar a diversidade, né? Ver que todas as plantas são diferentes, não tem nenhuma planta igual. Então vai ter uma planta menorzinha, vai ter uma planta mais gordinha, vai ter uma planta mais de um jeito, vai ter uma planta mais doce, uma planta mais amarga. E as pessoas também são assim. Então trabalhar esse paralelo e usar a horta como momento de trabalhar a empatia, porque é um momento de descontração, né? A horta nunca é um momento de formalidade. Ela é sempre um espaço de informalidade, de lazer, de criação, de espontaneidade. Então trabalhar essas temáticas na horta é bem oportuno, especialmente nesse momento. Então vamos só exemplificar aqui de que maneira a gente pode trabalhar cada um dos nossos 5 sentidos no espaço da horta. Começando pela visão, né? Um dos sentidos que a gente mais lembra e mais usa no dia a dia. Para começo de conversa, a gente tem que dizer que a horta não é só para encher a barriga. Beleza também é muito importante, né? Então, de que maneira a gente trabalha essa apreciação estética da horta? Algumas dicas para vocês, né? Uma coisa muito importante é explorar a diversidade. Então, combinar cores, variedades e espécies de plantas, montar maciços para a gente destacar a beleza de cada espécie. Aqui nessas fotos vocês conseguem ver alguns exemplos. Esse canteirinho aqui da esquerda, que é só de hortaliças, olha só quantas formas, cores e texturas diferentes a gente tem, né? Aqui vocês estão vendo couve, beterraba, diversos tipos de alface. Então só aqui você já tem uma combinação de texturas, formatos e cores, dando um efeito visual muito bonito. Aqui no canto superior direito, vocês estão vendo um maciço de peixinho. Aposto que essa plantinha vocês já ouviram falar. Ela é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. E ela tem essa característica de ter a folha peludinha, né? Eu já vou dar um spoiler da aula de punk para vocês, mas o peixinho, ele tem esse nome porque o costume do povo é comer ele frito e ele fica parecendo um lambari. Então ele não só é uma plantinha gostosa, interessante, nutritiva, como também é uma planta linda para ter na horta. E aqui embaixo, essa planta roxa que vocês estão vendo aqui, super bonita, é uma penicilina, uma planta medicinal, penicilina ou terramicina. São só pequenos exemplos de como a gente pode trabalhar esse aspecto até paisagístico dentro do espaço da horta. Uma outra dica é sempre plantar flores, nunca esquecer das flores na horta, né? As flores, elas têm um monte de funções, ou seja, além de embelezar e deixar a horta muito perfumada, inclusive, elas também servem de alimento para as abelhas, para as borboletas e outros polinizadores. Elas também atraem joaninhas e algumas, na verdade quase todas que a gente usa, são comestíveis para a gente também. Então, por exemplo, essa que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ela é a flor de mel. Ela é uma plantinha parente da rúcula. E a característica dela, além dela atrair muitas abelhas, é que ela tem um perfume de mel mesmo, apesar do gosto dela ser mais parecido com o gosto de mostarda.
mas ela fica linda para enfeitar uma salada ou um prato. Essa aqui, no canto superior direito, é a tagete ou cravo de defunto, que além de ser uma ótima planta companheira para as outras, porque as raízes dela produzem substâncias que espantam pragas de solo, você pode pegar as pétalas dela e utilizar para colorir um chá. Então ela também acaba tendo essa função de deixar o chá mais bonito, embora o gosto dela mesmo não seja muito pronunciado, muito forte. E essa que vocês estão vendo aqui no canto inferior direito é uma velha conhecida de vocês, provavelmente, é o amor perfeito. Uma flor de tempo frio, né? Boa para plantar no outono e inverno, e que além de ser linda também é comestível. As crianças geralmente adoram saber que as flores são comestíveis e acham incrível a ideia de poder comer uma flor. E uma outra coisa é, flor aqui na nossa latitude não é só na primavera, tá, gente? Tem flores para todas as estações do ano. Como eu acabei de dizer para vocês, o amor perfeito é um exemplo de flor que gosta de inverno. Aí mais um exemplo de canteiro florido para vocês verem. Essa flor maravilhosa aqui da direita, ela é a calêndula, que provavelmente vocês conhecem principalmente dos produtos cosméticos. Mas ela tem esse aspecto assim de ser uma margarida com muitas pétalas, né? E ela é super medicinal. Aqui vocês estão vendo a calêndula combinada com a tagete ou cravo de defunto, mais a capuchinha, mais algumas lavandas aqui, cravinas aqui no meio, também uma outra flor comestível e muito bonita. E esses pontos escuros aqui são alfaces vermelhas. Esse canteiro, ele é um exemplo muito legal de como a gente pode combinar flores, punk, hortaliças e chás de uma maneira que o canteiro fique super colorido e a gente brinque um pouco com a diversidade, causando um efeito visual muito legal. Passando agora para a nossa audição, como trabalhar a audição na horta, né? Bom, primeiro que a horta é um lugar para a gente silenciar um pouco, exercitar essa capacidade de estar em silêncio e escutar, né? Que na verdade é uma capacidade pouco praticada hoje em dia e que é muito importante para o nosso desenvolvimento também. E aí ouvir os sons da horta, perceber os passarinhos, as abelhas, os grilos ao cair da tarde, o vento batendo nas folhas, o barulho da chuva. E isso é muito importante não só para a percepção daquele espaço, né, e de todos os habitantes que estão nele, ainda que não estejam visíveis, mas também é muito importante para a gente desenvolver a capacidade de concentração e até mesmo diminuir a ansiedade, né? Então agora eu vou colocar alguns sons aqui para que vocês fechem os olhos, não é à toa que eu coloquei aí uma tela preta, e pensem para onde que esses sons transportam vocês, né? O que vocês identificam, que tipo de sensação, de sentimento ou de lembrança isso traz.
gostoso brincar com esses sons, né, gente? Bom, enquanto vocês retornam aí dessa experiência auditiva, vamos pensar agora qual que é o próximo sentido que a gente vai trabalhar. Vamos falar um pouquinho sobre o tato. Então, o tato é um sentido muito trabalhável no espaço da horta, né? Tudo que está na horta é um pouco disponível ao toque, e também a gente tem que ensinar para as crianças o que não está disponível ao toque, né? Por exemplo, os bichinhos muitas vezes não gostam de ser tocados, ou tem aqueles que não devem ser tocados porque podem picar, podem reagir, se sentir ameaçados. Mas, voltando ao que a gente pode tocar, né? Então a gente pode tocar a terra, sentir as diferentes texturas do solo, brincar com barro, que é muito legal. Quando a gente olha para as plantas, a gente pode explorar as texturas das plantas, elas vão ter folhas e flores com texturas muito diferentes. Vocês podem reparar que às vezes até algumas plantas são mais frias do que as outras, né? Então é muito legal a gente abrir a percepção a esse tipo de sutileza. E também ensinar as crianças que o toque ele pode ser suave e cuidadoso, né? Elas podem tocar as plantas de uma maneira suave, que não machuque, não quebre, né? Então é o desenvolvimento de um sentido de cuidado, né, também. Alguns exemplos aqui de plantinhas que vão estimular muito esse sentido. Por exemplo, colocamos aqui 4 folhas, né? A folha do pepino, ela é macia, mas ela tem uns pelinhos mais durinhos que podem pinicar, podem até espetar a mão. Já a folha do peixinho, além de ser macia, ela não é mole, ela é mais firminha e é peluda, que nem um bichinho. Aí quando a gente olha para couve kale, a gente vai ver uma folha que é firme, mais durinha, mas ela é rugosa, tem essa superfície totalmente enrugadinha e tem uma textura que parece que tem uma cera em cima, né? Tanto é que a gotinha d'água mesmo não penetra nela, é uma folha cerosa. E aí aqui a hortelã do norte, ela tem uma folha que é gordinha, bastante dura, mas também aveludada. Então, todas essas características as crianças podem explorar e vocês podem incentivá-los a sentir e tentar descrever o que eles estão sentindo também. É muito interessante. Vamos falar um pouquinho de olfato, né? Começando pelo que todo mundo tem vontade de fazer quando chega numa horta, sentir os cheiros das flores e das ervas aromáticas. Essa imagem que vocês estão vendo aqui na direita é uma imagem de uma espiral de ervas, que é um formato de canteiro muito interessante de fazer, porque além dele ser muito bonito, você consegue criar no mesmo lugar ambientes diferentes para ervas que precisam de necessidades diferentes, né? Então vocês estão vendo que aqui em cima está o alecrim, está o tomilho, o orégano, que são ervas que gostam de solo mais seco. E conforme você vai descendo a espiral, você vai colocando as ervas que gostam de um solo mais úmido. Então é muito legal trabalhar a espiral de ervas também como um formato interessante para instigar a atenção das pessoas e para ter as ervas todas concentradas mesmo num lugarzinho. E aí, entre as ervas aromáticas, a gente vai ter aquelas que, com o seu cheiro, o seu aroma, estimulam, né, a gente, então a gente fica mais desperto, mais agitado, até mais concentrado muitas vezes, e aquelas que acalmam. A gente tem aqui 2 exemplos de ervas que acalmam, que são a lavanda, que o próprio aroma ele já é calmante, né? E a camomila, que é essa florzinha aqui amarela de pétalas brancas, parece uma margaridinha. E aqui no meio está o alecrim, como um exemplo de aroma que estimula, né? Que nos deixa mais alertas.
E aí algumas curiosidades sobre o olfato e a relação, né, dos cheiros com a natureza. Quem aí não conhece o cheiro de terra molhada, né? O cheiro da terra depois da chuva. Todo mundo sabe qual é esse cheiro, né? Quando vem aquela chuva depois de um período longo de seca e molha a terra, solta um cheiro tão gostoso que todo mundo, pelo menos na infância, já sentiu alguma vez. E por acaso vocês sabiam que esse cheiro é, na verdade, uma molécula produzida por uma bactéria? Aqui a gente tem, né, nessa imagem, uma bactéria que chama Streptomyces cheilicolor. Ela é uma bactéria super comum no solo, né, muito presente, é uma bactéria filamentosa. E quando a chuva chega, né, se a terra está muito seca, ela fica dormente, fica num estado latente. Quando vem a chuva, ela desperta e ela começa a se reproduzir. Nessa reprodução, ela libera uma molécula que é conhecida como geosmina. E essa molécula é reconhecida pelo nosso sistema olfativo como o cheiro de chuva. De fato, é um cheiro que a gente só sente quando a terra é molhada pela chuva. Às vezes quando a gente rega a horta também, mas não tem nada comparado com o efeito que a chuva causa. E uma outra curiosidade aqui é que existe uma outra bactéria, a Mycobacterium vaccae, que pesquisas recentes, né, descobriram que essa bactéria, quando ela entra em contato ou com a nossa pele ou com a nossa mucosa nasal, ela estimula uma sensação prazerosa e estimula hormônios que controlam o estresse, né? A serotonina. Então, existe algo de muito antigo assim na relação entre os cheiros que a natureza e a terra nos propiciam e o contato mesmo com a terra, porque no caso dessa Mycobacterium, a gente precisa de fato aspirar a bactéria. Quando ela entra em contato com o nosso corpo, muitas vezes pelo nosso nariz, o nosso corpo libera hormônios que causam bem-estar, nos fazem sentir bem. E é muito importante para o controle de estresse, né? Então a gente fica pensando que essa é uma relação realmente muito ancestral entre o homem e a terra. E o olfato é um desses sentidos que nos permitem acessar essa relação. Além disso, esse também é um sentido muito especial porque ele se relaciona de forma muito fácil e às vezes até imperceptível com memórias afetivas que a gente tem. Então, por exemplo, quantas vezes a gente recebe alguém na horta, a pessoa cheira o manjericão e lembra do macarrão que a mãe ou a avó preparava, que comia na sua casa. Ou então, né, temos as plantinhas de fazer o chá. Uma memória afetiva minha é de tomar o chá de poejo quando eu estava resfriada, que a minha avó preparava. E aí, na horta, eu fui conhecer o poejo, como ele é. Então, todas as vezes que eu sinto o cheiro do poejo na horta, eu lembro da minha avó e do chá que ela fazia para mim. E aí a gente vê como esse espaço ele tem um potencial muito importante de criar memórias afetivas para essas crianças, né, que vão ter oportunidade de interagir com ele, e também de se relacionar com memórias afetivas que elas já trazem da família. Também é uma oportunidade da gente envolver a família aqui, né, envolver pais e avós, que muitas vezes também vão ter acesso a essa memória afetiva familiar e vão gostar muito de entrar em contato com elas. Finalmente, já que a gente, né, sempre relaciona horta e alimentação, a gente precisa falar do paladar. O paladar da criança, ele está em construção sempre. Dos adultos também, mas o da criança principalmente, como todos os saberes, né, como toda
A educação da criança é um processo em aberto. Então, primeiro de tudo, o que a gente precisa estimular, e a gente pode estimular por meio da horta, é a coragem e a vontade de experimentar. Essa abertura que a criança tem e que muitas vezes, por uma série de questões ou até coisas vividas dentro da família, exemplos e tudo mais, ela se fecha para essas coisas novas e por alguns momentos a gente acha que nunca vai conseguir fazer aquela criança experimentar novos sabores mais naturais. Mas a minha experiência, ela sempre demonstra que quando a criança planta o alimento e cultiva e participa daquele processo todo, ela fica mais propensa a experimentar o alimento. Isso gera nela uma curiosidade. E aí, todas as vezes que a criança experimentar, ela vai gostar? Nem sempre, né? Porque também é isso, a gente cresce com o paladar, hoje em dia, muito condicionado ao que a indústria alimentícia oferece, e geralmente são coisas muito cheias de sal e açúcar e gorduras. Não é isso que ela vai encontrar na horta sempre. Então, pode ser que a criança experimente e não goste daquilo num primeiro momento. Mas eu sempre acho que o importante é experimentar para ela ter certeza e, assim, tá sempre aberta a provar aquilo de uma forma diferente, né? Então, pode ser que o rabanete ela não tenha gostado na salada, mas de repente um rabanete assado pode ficar mais interessante, né? Então, essa abertura e estimular sempre essa curiosidade por experimentar os sabores é muito legal e pode ter um impacto na vida inteira daquela pessoa que está se formando ali. A gente tem aqui a oportunidade de construir, participar da construção do paladar da criança com sabores mais naturais. Então, essa criança, quando ela for crescer, ela vai ser provavelmente um adulto com uma propensão maior a aceitar sabores mais naturais, menos industrializados, e isso já torna mais fácil ela tomar o caminho de ter uma alimentação melhor. Pois bem, então vamos falar como é que falar um pouquinho como que a gente trabalha tudo isso dentro da horta, né? Bom, a horta, gente, ela é um lugar de aula, só não é uma sala. Na verdade, a gente consegue articular, como eu disse no começo, praticamente qualquer conhecimento e com a vantagem de que a gente pode fazer isso de uma forma prática e muito experimental. Então, só dando aqui alguns exemplos, né, a partir de áreas do conhecimento, o que a gente sempre, quando a gente pensa horta, terra, a gente associa com ciências biológicas, né? Ótimo, então aqui a gente pode trabalhar os ciclos de vida das plantas e dos animais, cadeias alimentares, relações ecológicas, os processos biológicos do solo, o ciclo da água, o ciclo do carbono, do nitrogênio, e isso só para começar, né? Mas a horta não é só biologia, dá para trabalhar todas as outras ciências aqui também. Na área de humanas, pensar a origem das plantas e como elas chegaram até nós, né? Muitas plantas que a gente cultiva, elas não são nativas do Brasil. Então, a história de como elas vieram até aqui, geralmente é muito fascinante e vai levar a falar das histórias das grandes navegações e do que os imigrantes trouxeram de contribuições para a nossa cultura alimentar. Por outro lado, o que veio do indígena, né, do nativo do Brasil e que permanece nos nossos hábitos, o que foi trazido pelos africanos, e também a gente tentar localizar por meio dos alimentos quais são os diferentes climas e biomas do Brasil. É muito legal, por exemplo, fazer uma degustação e ensinar para as crianças de onde vem cada alimento, né? A gente tem muitos biomas diferentes no Brasil, é um país super rico em biomas e cada um desses biomas tem muitos alimentos diferentes. Aqui a gente até já está entrando mais em geografia, a gente poderia falar
de agricultura, modelos de produção, como que a comida chega na nossa mesa, por exemplo. Se a gente quiser ensinar trabalhar algum conteúdo de exatas, a gente pode ir para tarefas e desafios simples, mas que vão envolver articular esses conhecimentos de matemática, de geometria, por exemplo, calcular o perímetro, né, para construir um canteiro, a área e o volume para saber quanto que eu posso plantar e quanta terra que eu vou precisar. Então aqui, ó, quantos tijolos eu vou usar, quanta terra, qual é a superfície de área cultivável, né? Calcular o espaçamento entre as plantas e estimar daí quanto que eu vou colher. Calcular a vazão de água na irrigação, estudar formatos de treliças para a gente ter trepadeiras na horta. Então, tem uma série de desafios aí que a gente pode colocar e estimular as crianças a usarem o que eles aprendem na área de exatas. E por fim, a gente consegue trabalhar muito bem o pensamento científico, desde que a gente estimule as crianças, os alunos, a observarem os fenômenos, formular hipóteses para explicar esses fenômenos e a partir daí testar essas hipóteses, né? Ver se elas se confirmam ou não e como é que a gente replica esse experimento de confirmação. E é isso, né? A gente consegue ter um aprendizado na horta que consegue articular de uma forma muito orgânica a teoria e a vivência prática. São coisas que, se as crianças fizerem no formato de desafio, de atividade prática, de resolução de problemas, dificilmente elas vão esquecer. E dá para a gente pensar nas atividades que a gente propõe, articuladas em torno das diversas fases, né, da gestão da horta. Começando por semear o que a gente vai plantar, né, cultivar nossas mudinhas que a gente vai colocar no canteiro, plantar e cuidar, porque não basta só a gente plantar e abandonar, né? Aí a horta não vai para frente. Existe toda uma rotina de cuidados que também é muito importante para que a gente tenha a colheita lá no final. Depois a gente vai colher e vai comer aquele alimento, né? E por fim, a gente vai compostar aquilo que a gente não comeu, não aproveitou como alimento, para que isso possa voltar para a terra na forma de adubo. Então existe um ciclo fechado aqui, né, envolvendo a horta, e em todas as etapas, né, desse ciclo a gente consegue criar situações e vivências de aprendizado. Agora eu vou deixar vocês com o Guilherme, ele vai explicar para vocês, falar um pouquinho sobre os conteúdos complementares, que a gente vai deixar para vocês darem uma olhada depois, e também sobre algumas ideias de atividades que a gente já usou e que a gente gosta muito. Olá, pessoal. Que bom ter vocês conosco aqui na nossa terceira aula. Na aula de hoje nós vamos trabalhar as atividades que podem ser feitas a partir da horta na escola, pensando nessa parte que engloba a parte pedagógica da horta. Então a gente vai trabalhar com os materiais que foram sugeridos e introduzidos na aula 1, porque esses materiais eles trabalham desde atividades a como fazer a horta, a como fazer compostagem, a como fazer defensivos caseiros, por exemplo. Então, a gente vai trabalhar com o aspecto das atividades pedagógicas que estão em cada uma dessas cartilhas e depois fazer proposições das atividades que a gente já trabalhou, gosta e sabe que funcionam, das quais muitas não estão nas cartilhas, ou adaptando as atividades que estão nas cartilhas para que vocês possam, a gente simplificou elas para que vocês possam aplicar com mais facilidade no dia a dia. Então, essa parte 1 a gente vai trabalhar os conteúdos das cartilhas, daquela pasta do Drive cheia de documentinhos da aula 1, e depois a gente vai então para essas proposições novas. Vamos lá? O primeiro material que eu vou apresentar para vocês é essa cartilha de capa verde clara que chama A Horta Escolar, Dinamizando o Currículo da Escola. Essa cartilha é uma cartilha legal, apesar de não ser tão recente. Ela tem atividades bastante, digamos que, contemporâneas e atualizadas. Eles trabalham com proposição de 29 atividades, das quais nem todas são para crianças de até
quarto e quinto ano, tem para crianças mais velhas, porém é possível adaptar para a realidade da escola para crianças mais novas. O que é legal é que eles não ficam engessados na grade curricular. Tem algumas cartilhas que vocês vão ver que trabalham bastante como trabalhar a horta na matemática, como trabalhar no português. E aqui eles vão um pouco além, né? Eles tentam entrar numa interdisciplinaridade, trabalhando então a comunicação, trabalhando educação alimentar, educação ambiental, tem atividade que trabalha a cultura local. E todas as propostas deles tentam trabalhar os 5 sentidos. Então é bem interessante. No próximo slide eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma delas. Então aqui essa atividade que chama Vida em Movimento trabalha essa questão da transformação. Então eles podem partir desde a observação da lagarta, da borboleta na horta, a uma inspiração, a uma sensibilização feita através da música. Então as atividades deles são bem completas e bem complexas e podem ser, eu acho que, atualizadas e transformadas para praticamente todas as faixas etárias. São proposições bem legais essa cartilha. Essa próxima cartilha, que é a segunda cartilha que a gente vai trabalhar, chama Criando Habitats na Escola Sustentável. Ele tem 2 livros. Tem o livro de atividades e o livro do professor. O livro do professor vai contextualizar um pouco melhor e trazer alguns conceitos para que no livro de atividade as atividades sejam mais estruturadas. Mas partindo só desse segundo livro, que é o livro de atividade, o que é legal, ele também sai das atividades disciplinares e tem sugestões de atividade como, por exemplo, resolução de conflitos, moda sustentável, como formar redes de solidariedade e trabalhando tudo isso com a fenomenologia de física, de química e biologia. Então, como que a gente observa os aspectos que a gente trabalha nas disciplinas dentro da realidade da horta. Então, como que a horta realmente é um laboratório. Eles trabalham bem essa questão da horta laboratório. Lembram da aula dos plásticos? Essa cartilha, que ainda é uma cartilha recente, mas ela trabalha com a questão do uso da garrafa PET na horta, que a gente não recomenda. Então, a gente, como sempre, sugere bastante criticidade na hora de analisar esses materiais e ver o que cabe e o que não cabe dentro do contexto do que a gente está trabalhando. Então, o nosso posicionamento nessas formações é de não usar plástico. Muitas cartilhas vão trazer essa recomendação, mas eu acho que o que prevalece é o que a gente falou em aula. Então, não usem. Apesar das cartilhas sugerirem, não usem. Tem cartilha que vocês viram na última aula que sugeriria colocar na horta um defensivo químico feito de sulfato de cobre, que é a calda bordaleza. A gente combinou de não usar nada que não seja comestível na horta. Não usar querosene, não usar... Enfim, então a gente vai se ater um pouco também ao que a gente está falando nas formações, mas usem as cartilhas como inspiração, sempre com essa criticidade em relação ao que eles estão propondo, né? Muitos desses materiais, as atividades são antigas, então não tinha essa realidade da contaminação, ou essa realidade do cuidado ambiental, então a gente vai tentar trazer isso um pouquinho. Aqui é um exemplo de atividade dessa cartilha, que a gente pode fazer, na verdade, em qualquer realidade, que é para tentar entender o tipo de solo. Lembra que a gente falou? Se precisa de mais areia, se é mais argiloso da aula passada? Aqui é um exemplo que vocês podem fazer, inclusive, com os alunos. Então, pega um pouquinho de terra, amassa, faz essa análise, né? Vê a cor do solo, vê se ele é úmido, qual o cheiro. E só com testes sensoriais você consegue definir se o solo é argiloso, argiloso com orgânico, se o toso, que é o intermediário entre o argiloso e o arenoso, se ele é orgânico, se é arenoso. E sabendo isso, se você sabe que ele é muito argiloso, você põe mais areia. Se você sabe que ele é muito arenoso, você põe mais argila, né? Sempre compensa os extremos. A gente falou isso, acho que na aula 1. E... Então aqui é uma sugestão de atividade para fazer com as crianças. Vocês podem pedir para elas trazerem. A gente pode coletar solo da rua, pode pegar solo da escola, pode pegar solo de um vaso e fazendo esses testes para ver as diferenças. Então aqui é um exemplo de atividade. Tem um próximo exemplo aqui, que é um exemplo de, por exemplo, de como fazer cozinhando com o sol. Então ele trabalha toda essa fenomenologia da radiação, das temperaturas, da troca de calor, para fazer um experimento de cozinhar um alimento com a luz do sol. Então esse é o tipo de experiência prática bem interessante que esse tipo de apostila traz. Tem outros materiais muito legais, tem essas ilustrações. Então a gente sugere bastante também esse material como fonte de inspiração para as atividades na horta. O terceiro material que a gente apresenta é esse também de capinha verde, que chama Criar e Gerir uma Horta Escolar. Se eu não me engano, esse é um livro feito para a realidade de Portugal.
É um livro que tem bastante foco, então, nessa parte de planejamento e gestão. Ele é um livro mais, digamos, que da parte de realmente de construir e gerir uma horta, porém ele também traz algumas sugestões de atividade. Não é o forte dele, mas acho que vale a pena consultar esse livro. Então, aqui é um exemplo de atividades que eles fazem. Não tem, é uma diagramação uma diagramação mais simplificada, mas dá para entender um pouquinho. Então, né, tem duas atividades que a gente sugere, que a gente destaca, dentre outras, para vocês verem, mas a gente pegou duas aqui. Tem essa que é os Cidadãos da Horta, que é para fazer um reconhecimento da flora, da fauna da horta. E esse outro para identificar quais são os insetos, dentro desse grupo de insetos, os insetos bons e os insetos prejudiciais para a horta. Então, são dois exemplos de atividade que essa cartilha traz para a gente. Nessa próxima cartilha, eles sugerem também várias atividades, né? Eles trabalham a horta com o conceito de ser uma sala de aula ao ar livre. Aqui eu destaco dois dos criadores, eu conheço dois dos autores, que é o Lucas Ciola e o Peter Webb. Os dois trabalham com permacultura, então com agroecologia. Então eles trabalham com o conceito de aproveitar o máximo dos materiais que você tem no seu entorno e trabalhar a horta sempre num aspecto bem de preservação ambiental. O que é legal dessa cartilha, então, que ela traz relatos de experiência de um projeto que foi aplicado por 3 anos na prefeitura de Embu das Artes, aqui no estado de São Paulo, né, próximo aqui do município. Só que de pontos negativos é porque eles, nessa onda de reaproveitar os materiais, eles trabalham com plástico, PET, pneu, cano de PVC para horta, que são recomendações que a gente fez para não utilizar. Então, vale de novo olhar com esse senso crítico em cima do material, mas tem atividades para as crianças que também são bem legais. O quarto livro que a gente tem para vocês, o título é até parecido com o do livro anterior. Esse livro é um livro bem específico que trabalha a questão da agrofloresta. Agrofloresta, então, seria fazer uma horta, isso é para quem tem um espaço grande. É fazer uma horta junto com o plantio de árvores, porque ao longo do tempo essa horta vai crescendo, ela vai quase deixando de ser horta, ela vira um pomar, então é uma horta muito diversa, que é o que eles chamam de agricultura regenerativa, que você pega uma área que era só um terrenão e transforma depois de 10, 15 anos num bosque. E nesse processo pode virar horta e pomar ao longo do tempo. É um manual bem interessante, mas talvez seja mais relevante para quem tem realmente grandes espaços. Não é uma técnica que dá para usar em vaso, por exemplo, da agrofloresta. O que é legal em relação às atividades que essa cartilha propõe. Ele trabalha também a questão da horta fora das disciplinas, então trabalha linguagem, oratória, trabalho coletivo, consciência corporal, então ele tem essas atividades menos focadas nas disciplinas, também é bem interessante, vale a leitura. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Então, usando um dia de campo como instrumento de integração, aqui é focado em quinta série, mas talvez dê para simplificar para turmas mais novas. Então, eles fazem um trabalho dentro da agrofloresta, mas desenvolvendo outras competências. Então, aqui em objetivos analíticos, a gente vê que eles querem trabalhar nas crianças o orgulho, o interesse, a alegria, o reconhecimento e aqui as habilidades que eles pretendem desenvolver. Essa é uma forma bem legal de planejar as habilidades, né, e os objetivos para as atividades na horta. Então essa cartilha ela foge um pouquinho da questão da horta, entra mais na agrofloresta, mas a forma de pensar a atividade que eles têm eu achei bem interessante, acho que vale dar uma olhada. Essa cartilha, ela é linda, é uma das cartilhas mais bonitas que a gente tem, ela é toda ilustrada em aquarela. Ela não é para o Brasil, é para uma ilha da costa africana chamada São Tomé e Príncipe, mas foi feita pela fundação da ONU, né, a FAO, que é para Agricultura e Alimentação. E é uma cartilha bem boa, a gente também recomenda bastante. A única desvantagem que ela tem, eu vou dizer que são duas, para a realidade de São Tomé e Príncipe. Então, é um país que tem a cultura africana muito mais forte do que a nossa, né? Eles estão bem próximos da costa africana. Então, as receitas, por exemplo, têm vários ingredientes indecifráveis com nomes africanos. Então, a parte de receitas fica fora do nosso conhecimento. E eles trabalham com o conceito de pirâmide alimentar. A gente deixou nos anexos dos materiais para vocês dessa aula, a gente acrescentou mais material, que a gente trabalha com o Guia Alimentar para a População Brasileira,
que ele está mais atualizado e a gente sabe que a gente não trabalha mais com a pirâmide alimentar, né? Aquela coisa de carboidrato embaixo, depois folhas verdes, blá, 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 blá. A gente trabalha agora com o conceito de alimento in natura e ultraprocessado. Então, isso mudou já faz talvez uns 4 anos. E, e essa cartilha aqui está presa naquele conceito da pirâmide, que não existe mais aqui para o Brasil. Então, vale a pena dar uma atualizada nesse material. O que é legal desse material? Ele trabalha bastante a horta e a educação alimentar e nutricional dentro do currículo. Então, ele faz essa aproximação entre a alimentação e as disciplinas mesmo. Eu vou mostrar exemplo para vocês no próximo slide. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de resolução de problemas, em que eles fazem o exercício de matemática, mas trabalhando com a questão das hortaliças, no caso do abacaxi. E aqui é um exemplo. O que é bem legal desse manual, talvez seja o único, que traz o que eles chamam de cantineira, que nós chamamos aqui no Brasil de cozinheira, ou merendeira antigamente, como a merendeira, cozinheira, como educadora. E nenhuma outra cartilha tem esse material. Então ele tem um texto aqui focado para quem está na cozinha e se relaciona com os alunos. É bem interessante. É uma das poucas cartilhas que teve essa preocupação e a gente sabe que é uma preocupação que está alinhada com a gestão, né? Em Jundiaí, as cozinheiras também são educadoras. Então, eu acho que vale a pena a leitura desse trecho, especialmente para a galera da cozinha. E também é um livro, é um material lindo, bem gostoso de ler, linguagem fácil, simples. É um dos que eu mais gosto de folhear esse material. Esse outro material que eu vou trazer para vocês, que chama Pátio Comestível da Escola, ele não vai propor tantas atividades, mas ele vai relatar como que essas atividades foram feitas. Ele relata experiências nos Estados Unidos na década de 90, material de 99. Mas o que é legal de ver, esse é o material mais antigo que a gente trabalha, mas algumas atividades são bastante atuais, porque na verdade elas não são datadas, elas são atemporais. São atividades que a gente pode fazer independente de quando foram criadas. Eu acho que vou trazer um exemplo aqui no próximo slide para vocês. De qualquer forma, essa cartilha é todo um relato, né, uma costura de um relato de um processo de implantação da horta, que deu certo, que não deu. Então, é um relato de experiência que talvez valha a leitura. Ele não é exatamente um material que propõe muitas atividades, mas esse registro é bem interessante. Esse próximo material é material que eu trouxe para a gente comentar sobre ele. Esse material é um material de educação ambiental feito pelo governo federal. Já deve ter uns 10 anos, eu acho, deve ser de 2000 e... não lembro agora a data, mas deve ser 2008, 2007. E esse material está bastante desatualizado em relação aos conceitos de sustentabilidade. Que vocês lembram disso, há 10, 15 anos tudo era sustentável, né? Tudo tinha que ser sustentável. Esse termo era muito usado e esse termo foi se atualizando. Então, para vocês verem, essa é uma cartilha que ainda trabalha com a questão da separação do lixo, que é uma coisa que a gente já não faz mais, essa separação em cores. Atualmente, até o governo federal já mudou o posicionamento, a gente não trabalha mais com vidro, plástico, papel, metal e orgânico. A gente trabalha com reciclável e compostável. Não vou entrar muito nesse detalhe do porquê que isso mudou, mas em linhas gerais é porque para nossa realidade isso não funciona, a gente acaba gastando mais saco plástico para separar tudo isso, e no fim das contas tudo isso vai ser meio que misturado depois de novo, a hora que for para reciclagem. Então isso não faz tanto sentido para nossa realidade. De qualquer forma, vale ficar atento com algumas observações dessa cartilha, como por exemplo, aplicar calda de querosene nas plantas. A Mari já passou para vocês no último plantão que a gente não usa querosene, se for usar alguma calda que vá, no caso do querosene a gente coloca óleo de soja, óleo de girassol, que tem a função de grudar, né, o sabão na planta. Então, é uma cartilha para vocês terem consenso crítico, porque essa é uma cartilha que alguns conceitos ambientais estão bastante desatualizados. Então, a gente trouxe ela, que é um material que está bem fácil, ele circula bastante na internet, mas para vocês darem uma olhada com bastante ressalva nele. Acho que esse é um dos últimos materiais. Essa cartilha é uma das cartilhas mais recentes, uma cartilha muito bonita, muito gostosa de ler e de folhear. É uma cartilha pequena. Eles trazem sugestões de atividades pedagógicas para as hortas também. Eles trazem 14 atividades, divididas em faixas etárias. Eles são super didáticos, super claros. São resultado de uma experiência que teve aqui em São Paulo entre 2017 e 2018, trabalhando com as escolas da rede estadual. E são as atividades que foram expoentes nesse processo. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide.
Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente pode ver aqui pelo índice as atividades que tem. São bem legais, vale a pena dar uma olhada. É uma cartilha bem gostosinha e rápida de ler. São sugestões legais que tem dentro do universo disciplinar e saindo um pouquinho também do universo das disciplinas. É uma cartilha que a gente recomenda bastante também. Por fim, a gente falou bastante de cartilha, né? A gente sabe que vocês com certeza têm um monte de atividade que vocês já fizeram. A gente poderia até no futuro pensar no material feito aí para a realidade de Jundiaí, né? Com as atividades da rede. Mas a gente quis também trazer as atividades que a gente já trabalhou e que a gente sabe que funciona. Possivelmente elas já vão ser bastante parecidas com as atividades que muitos dos docentes daqui da rede já trabalham, mas acho que é interessante a gente fazer essa formação para revisitar alguns conceitos, revisitar algumas práticas e até pegar algumas inspirações. Eu imagino que alguma coisa nova vai agregar para vocês. Então vamos lá? A gente dividiu as atividades entre categorias. A primeira categoria é o semear. Tem um conceito americano muito estranho que chama jardinagem de guerrilha. Que é a jardinagem de guerrilha? É como se as pessoas que moram nas cidades elas estivessem numa guerra contra o concreto, né? Nós somos do exército do verde, do exército da floresta, e a gente quer combater o verde, combater o cimento. Então, eles brincaram nesse exército de guerrilha, a principal arma deles era uma bomba, só que é uma bomba de sementes, é uma bomba do bem, né? Uma bomba que explode em vida, né? E não em morte. Então, esse conceito de bomba de sementes é muito simples. Você escolhe algumas sementes, aqui tem a receitinha, você vai misturar um pouquinho de composto, um pouquinho de argila, semente, faz a bolinha, vai virar uma massinha, né? Deixa secar, e você joga onde você quer que elas brotem. Então é uma forma de você, por exemplo, tem um terreno baldio perto da minha casa, vamos jogar e ver o que acontece? Vamos pegar um pedacinho do canteiro aqui da escola que está meio vazio, meio seco, vamos jogar? É um processo gostoso de fazer e é legal ver os resultados. A gente recomenda que essa bolinha não fique guardada há muito tempo, que ela seja guardada bem seca, então depois que você fizer a bolinha, deixa secar bem antes de jogar e jogar no período das chuvas, porque não adianta jogar agora, por exemplo, na estiagem, porque se não tiver chuva, a água não vai entrar e não vai molhar, não vai acontecer, né, o processo. Então é interessante fazer essas bombas de sementes para jogar em época de chuva. É um presentinho legal para fazer depois de atividade na escola. As crianças gostam, porque você não precisa jogar em algum lugar. Você pode simplesmente jogar em cima de um vaso, por exemplo, ou jogar no jardim de casa. Mas é uma brincadeira bem divertida colocar isso no bolso e sair plantando pela cidade, né? Tem esse conceito poético quase, né? Digamos que, do ativismo poético. Então é uma atividade que eu gosto bastante e as crianças enlouquecem, amam fazer essa atividade. A segunda atividade é trabalhar mais a questão artística mesmo com as crianças com semente. Podem ser sementes comestíveis, então milhos coloridos, feijões coloridos, arrozes coloridos, aqui eles usaram canela, folhas, mas trabalhar até para os pequenos essa parte mais artística das sementes, fazendo mandala ou fazendo desenhos. Isso aqui é uma atividade meditativa bem interessante, bem gostosa de fazer e ajuda a criança a ir se relacionando com a semente. Então, às vezes a gente come o alimento, esquece como que é a semente dele, então a gente pode um dia comer a melancia, cuspir a semente de melancia, lavar, secar a semente de melancia e trabalhar com a semente, para mostrar relembrar que o que a gente come sempre vem de uma semente, né? A semente é a fonte de toda a vida. Então a gente esquece que a gente vê a semente do melão, a semente da melancia, mas a gente esquece que a alface tem semente, que a cenoura tem semente. Então pode trabalhar essas outras sementes também nessa mandala de sementes. Saindo um pouco da categoria de sementes do plantio, entrando para a categoria de solo e água. A gente recomendou já, mas a gente sugere de novo que fica muito legal, é muito divertido fazer esse catálogo de tipos de solo. Então a gente pode pedir para as crianças trazerem de casa, ou a gente coleta pela escola, ou a gente coleta um dia que tiver um passeio no parque, ou os professores vão trazendo e a gente vai fazendo essa aquarela de tipos de solo. A partir disso dá para construir muita coisa. Por exemplo, a gente vai sugerir as tintas feitas de terra. E o que é legal observar não só a cor, mas também a textura, o cheiro, o brilho. Dá para aproveitar vários aspectos desse catálogo de tipos de solo. Então, a gente já mostrou no outro também aquele experimento de drenagem, que a foto aqui não abriu, não sei porquê. Trabalhar esses diferentes tipos de solo e ver como que eles drenam. Sabe aquele experimento clássico de pegar a garrafa cortada ou funil, cortar embaixo, colocar um tecido, daí colocar pedra grossa, pedra menorzinha, areia, esse tipo de solo?
dá para fazer só com esses solos. Então você pega uma garrafa, corta, né? Vai pegar aqui imagina que isso aqui é uma garrafa, a gente corta aqui, tá aqui com o bico para baixo, forra com pano, coloca essa terra e joga água. Algumas terras mais argilosas vão segurar bastante água, demora para passar. As com bastante areia vai passar rapidinho. E vocês podem fazer um experimento de, e se eu colocar um pouco de areia nessa terra aqui, será que vai passar mais rápido ou mais devagar? Então dá para entender um pouco como que o solo funciona na prática através desse experimento. Um experimento bem simples, antigo e digamos que um experimento eterno, né? Ele nunca perde a atualização dele, a atualidade dele. Aqui também uma colorteca, né? Um catálogo de cores, só que através de fazendo tinta, pintura com tinta de terra. Então olha quantos tons que a gente consegue só com tipos de solo diferentes, né? E tem uma cartilha que está em anexo, que é uma cartilha só feita de tinta, uma cartilha para pintar com terra. Então ela ensina todas as formas de, não só com terra, mas com legumes também, mas todas as formas de fazer tintas naturais, né? A partir de elementos da natureza, inclusive tintas que dá para até pintar a parede, porque eles ensinam algumas formas de fixar essa tinta para que quando chover ela não molhe. Vamos ver um pouco mais isso? Então aqui nessa apostila, eu vou pular mais o slide para vocês verem. Aqui, ó, as cores. Por exemplo, saindo um pouco da terra, mas entrando nos legumes, olha que legal. Como que você faz para ter um amarelo bonito? Então dá para usar, por exemplo, aqui açafrão. Dá para usar a raiz ou pó, fazendo uma infusão, dissolvendo com um pouquinho de álcool. E o que a gente pode fazer para trabalhar, para fazer ele grudar? Pode ser uma cola lavável, pode ser a clara do ovo, ou aqui uma forma que eles vão ensinar também de fazer baba, né, que seria talvez a baba do cacto. E o fixador é o álcool, então usando esse processo, então de usar a raiz em infusão com um pouquinho de álcool e usando cola branca, a tinta dura bastante. O fixador seria o elemento que faz com que o pigmento fique mais estável e tenha adesão à superfície. Deixa eu me fechar aqui para vocês poderem ver. Então eles ensinam a fazer quase todas as cores com elementos comestíveis e também com elementos da terra. Para fazer com terra, em geral, a gente coleta o solo, deixa ele secar bem, amassa, passa por uma peneira para ficar um pó bem fininho e mistura com água e um pouco de cola lavável. Então dá para fazer a tinta. Nem precisa colocar cola. O bom de pôr a cola é que fica uma tinta que depois fica mais resistente, mas também não é necessário. E é bem legal porque as cores da natureza são infinitas, né? Dá para tirar bastante inspiração a partir desse material, desde elementos comestíveis a não comestíveis. Só não esquecendo que bastante criança tem alergia a ovo, né? Então fica atento a usar a clara de ovo como aglutinante para esse tipo de cola. Um outro exemplo de atividade que a gente recomenda, que é bem simples, é fazer um safari na horta. Então a gente leva lupa, leva prancheta para desenhar e vai observando, né, quais são os insetos que aparecem, qual a função deles, será que eles fazem bem para a planta, será que eles fazem mal? Mas se eles fazem mal para a planta, será que eles fazem bem para alguma outra coisa? Qual a função deles, né? Qual a função ecológica desses bichos? Então é um experimento bem legal, as crianças gostam bastante, é um experimento simples, mas trabalha com a questão do registro do desenho. Então aqui vocês veem, né, fizeram coleta, dá para fazer desenho das plantas, dos insetos e fazer coleta. A gente vai falar um pouquinho mais de fazer essas plantas prensadas para fazer depois atividades artísticas também. Mas é um trabalho de horta bem simples, bem gostoso de fazer e as crianças em geral adoram. Então aqui outro exemplo, né? Dá para fazer só observacional também, por exemplo, quem tiver manjericão na escola, alguma flor, só reparar a quantidade de insetos que aparecem nessa flor, né? Então vai ter abelha grande, abelha pequena, vespa. No caso dos manjericões que atraem bastante insetos que tem ferrão, é interessante ficar mais longe e talvez visitar essa mesma planta em horas diferentes do dia, porque cada hora vai ter um inseto diferente procurando um produto diferente da flor. De manhã cedo pode ter uma abelha procurando por pólen, na hora do almoço pode ter uma borboleta procurando por néctar, no fim da tarde pode ter uma mosca procurando por óleo floral, então é bem interessante fazer essa observação ao longo do tempo também. Cada inseto tem o seu horário de trabalho. Outro exemplo aqui é investigar os insetos e os bichos que moram no subsolo. A maior parte dos bichos que moram debaixo da terra são bichos inofensivos, que não têm ferrão, não mordem, não têm veneno. São bichos limpos, apesar de estarem na terra. Porque como eles estão escondidos, eles não precisaram de criar defesas como veneno ou presas para poder se defender. Eles estão ali debaixo da terra de boa.
E a gente pode trabalhar com essa mística do subsolo. Então, quem são esses seres que moram debaixo da terra? O que que eles fazem? Do que eles se alimentam? Dá para, por exemplo, fazer um trabalho muito legal que a Mariana fez. A gente fez acho que uns 2 anos atrás, um trabalho de criar contos fantásticos. Então, quem são esses seres? De onde que eles vieram? O que que eles comem? Como que é o reino deles? Como que é a história de vida deles? Trabalhar em cima disso. E para quem tiver coragem, dá para pôr na mão também. Por exemplo, tatu, centopeia e minhoca, dá para pôr na mão com certeza. São insetos que não passam doença, não mordem, são mansos. A centopeia é um bicho bem divertido porque ela faz cócega na mão. Tem muita gente que tem agonia, mas é uma forma legal de criar crianças com essa relação menos distante em relação à terra do que a gente tem, né? Então essa investigação aqui é bem divertida, bem legal de fazer. Então aqui a criançada, a gente fez o experimento, a criançada brincando, inclusive com o que elas foram encontrando, brincando com uma lesminha. A gente não recomenda colocar moluscos na mão, no caso lesmas como é que chama? Caracóis na mão, caramujos, porque eles podem passar doença. Então, essa aqui foi um flagra que a gente fez, mas a gente não recomenda que ponha na mão e se passar na mão, se pegar na mão, só lava bem, não pôr a mão na boca, não tem problema. Mas a gente não recomenda pegar na mão esse tipo de inseto aqui, esses insetos de corpo mole. Então aqui o experimento, esse aqui foi o experimento que a Mari organizou, né? A gente foi na horta, fez coleta, a criançada amou, encontrou todo tipo de bicho, depois eles desenharam, deram nome, queriam levar para casa, queriam adotar como pet, foi super divertido. E tira um pouco desse medo de pôr a mão na terra, que vai ter o bicho é perigoso, e na verdade os bichos da terra em geral são mansos, né? Tirando a formiga, eu acho. Então é bem divertido, a criançada amou fazer esse experimento. Uma outra atividade que a gente sugere para vocês fazerem com as crianças, que é bem legal, é fazer os vasos de cimento e tecido. Lembra que eu comentei que a gente estava evitando plástico na horta? Então eu trouxe aqui uma sugestão barata, artesanal, que dá para fazer de todos os tipos e formatos através de tecido. Vocês vão precisar de um tecido que não tenha rasgos, pode ser um tecido antigo, desbotado, não tem problema. Quanto mais grosso o tecido, melhor. Então, se vocês conseguirem um algodão grosso, um brim, tá ótimo. Pode ser tecido sintético também, sem problema nenhum. Só não pode ser um tecido impermeável, como, por exemplo, um tecido de guarda-chuva ou uma lona muito grossa. Tem que ser um tecido que dê para molhar. Isso é importante. Então, aqui são dois exemplos, né? Que são os vasos redondos e aqui são os vasos quadrados. Então, como que é o processo? Depois a gente pode passar. Basicamente, vocês podem usar ou cimento ou até concreto em pó. Dilui conforme a embalagem recomenda, né? Sempre usando luvas e roupas que você possa sujar. A gente vai embeber o tecido seco nessa massa, né? Nesse cimento, nesse concreto mole. Vai colocar no formato que a gente quer e deixar secar. O que é legal é que o tecido ele absorve o concreto e ele fica mumificado, ele dura para sempre. Então, qualquer tecido velho, até uma toalha velha, um pano velho, pode virar um vaso do formato que a inspiração e a imaginação de vocês mandar. Então, aqui no próximo slide, os exemplos. Então, aqui você já vê o processo, né, que o vaso já ficando mais pronto. Aqui eles sentiram a necessidade de colocar um enfeitezinho, tá, para segurar um pouco o vaso. A gente recomenda que quanto maior o vaso, mais grosso seja o tecido. E se for muito grande o vaso que vocês querem fazer, colocar uma cinta. Porque é uma nata fina de cimento e ele pode ficar meio solto, meio dançando. Então aqui acho que eles colocaram esse fio para segurar um pouco. Vasos menores, feitos com panos menores, não precisa, eles ficam bem resistentes. Eu já fiz um vaso desses, ele durou assim pelo menos uns 5 anos. Então dá para brincar bem, se divertir bem com ele. Só não esquecer aqui detalhe de fazer furo, porque o cimento ele impermeabiliza, né? E a gente precisa de um furinho para poder descer o excesso de água. Então é construir esse vaso ou floreira, e não esquecer de fazer toda a drenagem. Então fazer o furo no fundo, colocar uma camadinha de pedra, ou de argila expandida, ou de cascalho no fundo, igual a gente ensinou. A única diferença é que o vaso também foi feito pela gente. E o cimento não é material contaminante, né? É material inerte que não tem risco de contaminar planta, solo, nada. É material seguro depois que está seco. Outro exemplo aqui, né? Fazer o clássico experimento de plantar e colher. A criança fica responsável por uma muda ou por um canteiro. Ela tem que plantar, põe o nomezinho dela, ela planta, ela cuida e depois ela colhe. É um experimento bem legal porque você cria esse valor afetivo em cima da planta, né? Não é um valor de posse, de é meu, mas ele é um valor de carinho que a gente cria com a planta
E mesmo que a criança não goste de verde, é impossível ela não querer comer depois a plantinha que ela plantou, a cenourinha, o alface, porque é o dela, né? E o dela é sempre mais gostoso do que o do outro, né? Ela que plantou, tem todo esse afeto. Então é um experimento bem legal. Para os mais velhos, inclusive para pensar em fazer relatórios. Então, vamos acompanhar, vamos desenhar, vamos ver como é que tá. Ah, morreu tudo, o que aconteceu? Vamos fazer de novo. Então tem todo esse processo de acompanhar os ciclos naturais através desse plantio. É um experimento bem legal. Eu fui uma criança que plantou o feijão no algodãozinho, no copinho. Eu imagino que vocês também fizeram isso, e imagino que isso seja uma prática, isso é muito comum. Por que a gente recomenda fazer isso na horta e não no copinho? Porque a gente tem que lembrar, ensinar as crianças que a planta precisa de relações ecológicas para existir. A planta, ela nunca está sozinha, né? Então a planta tem os micro-organismos do solo, tem as outras plantas que estão ali protegendo, trocando informação com ela. Tem o sol, tem o vento, tem a chuva. Quando a gente faz esse experimento pequenininho, ele é um experimento legal para ver a germinação, para ver, né, de fato o feijão se transformando em algo que está vivo, né, uma semente virando uma vida. Mas ao mesmo tempo a gente perde essa noção de teia ecológica, da importância dos insetos. Então eu gosto de fazer esse experimento no copinho, porque é muito legal de fazer, todo mundo gosta de fazer, é um experimento clássico, mas esse experimento de fazer isso na horta também é bem legal, porque você consegue ver as relações dessa teia ecológica. Para explicar os fenômenos da natureza, eu acho que atualmente faz muito mais sentido trabalhar assim do que dentro de um copinho, né? O copinho gera essa desconexão e a horta gera essa reconexão. Então a gente sugere sempre que possível fazer isso na terra e não no algodão com água. Aqui uma coisa bem legal que dá para fazer é uma horta, é a horta mandala. Aqui eles fizeram ser só com tijolo sobreposto, aliás, uma horta espiral. E aqui embaixo é um canteiro que vai ficando mais baixinho, conforme a espiral vai subindo, vai ficando mais alta. Então a gente aproveita bem essa área que em geral é de 1 metro quadrado e fazer esse experimento do cuidado mesmo, né? Então, irrigar, tirar as folhas que estão mais velhinhas, ver se tem alguma doença, ajudar a pôr o adubo, tirar algum matinho se precisar, cobrir com folha. Então, a horta vai ter a sua função assim completa quando as crianças passam a cuidar dela. A gente não quer que seja um trabalho que sobrecarregue os professores, mas que seja feito em conjunto com as crianças, para que elas tenham esse apego, esse carinho. E nas escolas que a gente já participou, sempre que as crianças têm envolvimento com a horta de plantar, de colher, de regar, a horta está preservada. As hortas que ficam em escolas, que estão só na mão das cozinheiras ou só na mão dos professores, some placa, as crianças pisam no canteiro, arrancam muda, estragam as plantas, porque elas não criam esse vínculo. Então é muito importante, fundamental, trazer as crianças junto. E essa atividade do cuidado, todo dia ir lá olhar, regar com elas, é fundamental para que a horta seja realmente parte da escola e não seja só um projeto à parte, né? Para que ela seja integrada. Outro experimento legal, simples, é o de guardar sementes. Então, como é que guarda uma semente? Ela pode guardar com umidade, tem que estar limpa, tem que estar suja. Então, trabalhar isso com as crianças e, inclusive, fazer esse experimento. Ah, guardei e deu bicho. Por que que deu bicho? Ou mofou, por que que mofou? Guarda semente seca, guarda semente úmida e compara. Então, fazer esse laboratório para entender qual a melhor forma de guardar cada semente é bem legal e entender por que que cada fenômeno aconteceu também. E aproveita e já pega a ajuda das crianças para organizar sementes, né? É uma atividade que tem um propósito simples, que além de ser o propósito didático, a gente também tem o propósito de organizar as sementes que a horta produz. Um experimento com folhas, né? A gente recomenda uma sugestão, quando for trabalhar com folha, usar folha seca e planificada. Como que é isso? A gente vai meio que prensar a folha, é um processo que os botânicos fazem. Em geral, como que é feito? A gente pega um livro pesado, coloca uma folha de jornal aberta, põe as folhas que você quer sem sobrepor, uma do ladinho da outra, fecha e põe um peso em cima. A gente fala livro pesado porque é uma coisa que a gente tem na escola. Às vezes algum livro que foi estragado, ou que, enfim, mas dá para usar o peso dele. Ou dá para colocar simplesmente entre superfícies pesadas. Eu já coloquei, por exemplo, entre duas formas, forrei a forma com plástico, coloquei pedras na forma de bolo grande e deixei. E a gente sugere para secar mais rápido, ó, vou mostrar aqui. Na sombra, esse processo acontece de 3 a 10 dias. E é preciso, a cada 2 ou 3 dias, abrir, trocar o jornal e recolocar as folhas, para que não muje, para que não mofe. Se tiver muito frio ou muito úmido, que demora para secar, a gente pode fazer o experimento de colocar dentro do carro. Você faz essa prensa, né? Então você pode inclusive passar Eu já fiz esse experimento de colocar dois. Eu peguei duas
duas tábuas de madeira, coloquei vários jornais com as folhas, depois eu passei uma cinta, tipo cinta de prender calça, para apertar bem, para compactar bem. E deixa dentro do carro. Sabe aquele carro que você estacionou perto da escola naquele dia de verão, aquele dia de sol? Pegou sol o dia todo? Em uma ou duas tardes, esse calorzinho faz com que as plantas sequem. Então é ótimo deixar no sol. Só não esquece de prensar, porque se não prensar, a folha vai ficar enrugada, vai ficar ondulada. Então aqui exemplos de criações artísticas feitas com as folhas, desde coisas que usam a folha como um elemento ou ilustrando a própria folha, uma atividade gostosa para fazer com criança de qualquer idade, super divertido. Aqui um experimento decorativo, né? Simplesmente dá para desenhar na folha e pensar em fazer móveis, fazer instalações para decorar a sala de aula, também é bem divertido. Dá para usar as folhas para fazer carimbo, então simplesmente pega a folha verde, fresca, molinha ainda, passa tinta, carimba, super gostoso, divertido para trabalhar os formatos, as cores. Também é bom para dar aquela desestressada na turma, né? Todo mundo brincando com cor e com as folhas, coletando é bem gostoso, ajuda também a dar uma respirada. A gente falou daquelas tintas comestíveis, aquelas tintas são tintas que a gente vai pôr fixador, não vão ser tintas que vai dar mais para comer porque vai cola. Aqui a gente recomenda fazer uma tinta aquarelável só com legumes. Esse aqui foi um experimento que a gente fez numa escola aqui de São Paulo. E a gente fez tinta, essa figura aqui eu peguei na internet, mas são sugestões de cores, né? Cenoura, beterraba, curry, espinafre, repolho roxo com limão. Mas também dá para fazer com outras frutas e outros elementos para extrair essas cores. E dá para congelar. Então, para não ter esse trabalho todo e poder refazer várias vezes, eu faço um suco de cenoura, eu ralo a cenoura, bato com o mínimo de água no liquidificador, espremo bem num pano para tirar só a tinta mesmo, e ponho em forminha de gelo e congelo. Daí quando eu quero fazer aquarela, eu só descongelo os cubinhos que eu vou usar, deixo derreter e pinto. Inclusive dá para no verão pintar com o cubinho, né? Pegar um papel bem grande e ir deslizando esse cubinho de tinta para ir derretendo ele enquanto ele pinta. E é super legal porque essa tinta é comestível, 100% atóxica, com nada artificial, nenhuma química. E é super gostoso, super divertido. Esse dia a gente fez uma observação da horta, as crianças tinham que escolher o inseto preferido delas, depois colorir esse inseto com as tintas que a gente fez na cozinha. Então foi bem, bem legal. Não precisa ser na cozinha, você pode trazer um liquidificador de casa ou pegar da própria escola, e claro, com segurança, como equipe, junto com as crianças, fazer essa tinta para que elas peguem o processo todo, né? Desde a confecção da tinta até a elaboração da obra de arte aqui. Ah, bom, outra coisa interessante é nesse colher e comer, isso talvez um pouco por mais velhos, sempre que tiver colheita, fazer uma receitinha com eles, né? A gente tem, às vezes, as escolas que eu trabalhei, a gente acabava colhendo, não dava tempo, a gente acabava mandando direto para as crianças comerem com os pais em casa. E a gente pode pensar em receitas para fazer na escola. Pode ser um suco, por exemplo, pode ser uma saladinha, pode ser, enfim, o que a imaginação de vocês mandar, decorar uma salada de fruta, fazer um chá. Mas para que as crianças comam isso na escola e participem desse processo é bem importante para criar esse vínculo com o alimento. Então, aqui exemplos, né, de atividades, desde fazer, se tiver uma pia externa, fazer essa higienização. Aqui uma sugestão de fazer um suco com as crianças, que foi um suco verde de ervas e limão. Então, ou fazer uma atividade colaborativa de fazer plaquinha para identificar a horta. Então, cada criança adota uma planta e faz a plaquinha, escreve, né, trabalha todas essas competências para fazer essa plaquinha aqui. Aqui é um exemplo que a Ana deu de atividade, né, que foi montada uma joaninha com ingredientes da horta, então dá para fazer a joaninha só com comida, dá para usar a folha da capuchinha é a base, e o corpo da joaninha seria um tomate com uma azeitona cortada para a cabeça. Então é uma forma de fazer uma escultura viva, né, uma escultura comestível super divertida. Um outro exemplo, a questão da compostagem, gente, vai ter uma aula específica só para esse conteúdo, então não se preocupem com isso agora. Mas para quem já fez compostagem, para quem estava nas formações do Inova na horta do ano passado, fazer a compostagem junto com as crianças sempre, né? Sempre levá-las junto para levar os resíduos da cozinha para o minhocário ou para a composteira, observar o processo, junto com as crianças ver como é que tá, no dia de tirar o adubo, levar as crianças para tirar o adubo para espalhar ali na horta, para que elas realmente entendam, né, a continuidade desse processo todo.
Um exemplo que a gente fez e também deu super certo é a fantástica vida das minhocas. As minhocas têm um ciclo de vida muito diferente, então vocês podem colocar as crianças um pouquinho mais velhas para se perguntar ou até para pesquisar quantos corações que a minhoca tem, como que é o ovo da minhoca, será que se eu cortar a minhoca ela vai virar duas? Será que é uma minhoca tem minhoca macho, minhoca fêmea ou tem minhoca hermafrodita? Então aqui mostra, né? Essa aqui é a minhoca grávida, a minhoca pode se autofecundar, ela mesma fica grávida. E depois no minhocário dá pra ver esses ovinhos. Olha que lindo, parecem gotinhas de limão. Esses são os ovinhos da minhoca. Depois dá pra encontrar no composto os ovinhos, dá pra inclusive separar os ovinhos, pôr no vidro, deixar crescer pra você ver eles se desenvolvendo em minhoquinhas. É um processo bem legal. E essas são algumas das sugestões que a gente dá pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês tiverem sugestões de atividades que vocês fizeram e deu certo e vocês aprovaram, mandem pra gente também, pra gente poder compartilhar com vocês depois uma outra formação. E obrigado, gente. Agradeço a companhia de vocês mais uma vez nessa formação.